O Brasil é uma referência quando o assunto é pertinente ao tratamento e distribuição de água potável. Tanto que a estação de tratamento de água do Guandu, localizada no município de Japeri, estado do Rio de Janeiro, está no Guinness Book, o livro dos recordes. A estação está como a maior de tratamento de água potável do mundo, em produção contínua. É claro que desde sua inauguração da primeira etapa em 95, a ETA do Guandu passou por várias ampliações e melhorias, permitindo a vazão que tem hoje. O técnico da Casan, Felipe Bagatoli, explica como é o processo de captação e adução de água da Casan em Taió. O primeiro processo que é realizado seria da captação, onde que a gente capta aqui, no caso de Taió, no rio Taió. Essa água é captada através de bombas, ela entra dentro de uma tubulação, chega no meu posto de recalque. Lá dentro eu tenho bombas que recalcam, então que transportam a água de uma cota mais baixa até na estação, que fica em cima de um morro, para a gente poder fazer todo o tratamento. Então esse transporte, além de ter as bombas, eu tenho uma tubulação, que é chamada de adutora, para trazer água até na estação de tratamento. O processo de adução, então, ele funciona da seguinte maneira. Eu posso ter adutoras por gravidade ou por recalque. No caso de Taió, como o rio está numa cota mais baixa do que a estação, eu dependo de bombas, bombeamentos, então motores que fazem esse transporte. É como se eu tivesse aquelas bombas de poço em casa que o pessoal tem para jogar água para cima. A Casan tem disso também, mas uma bomba muito maior que fica dentro desse poço de recalque, de sucção, que está próximo do rio, para trazer a água até na estação de tratamento pela tubulação de recalque. Todo esse processo explicado por Felipe é importante, pois a água ainda com resquício de sujeiras e bactérias, que é captada em rios e mananciais por meio das grandes bombas, conforme a explicação técnica, essas bombas especiais são instaladas para puxar e levar toda a água até um gradeamento, onde é realizada a primeira parte do processo de limpeza e começo da purificação da água. Nesse primeiro ato, é possível remover a sujeira mais densa e os sólidos grosseiros, como galhos, pedras, folhas, troncos, peixes e outros componentes que tornariam a água imprópria para consumo, ficam por lá. Após essa primeira fase, agora começa uma nova etapa dentro da estação de tratamento, que é classificada como coagulação. A gente vai seguindo algumas etapas dentro da própria estação de tratamento para que toda a água fique potável e apta para o consumo por parte da população. A primeira etapa realizada seria da coagulação. A coagulação nada mais é do que a desestabilização das partículas de suspensão que estão na água. Ou seja, eu estou chegando com água com uma quantidade de sujeira, eu coloco um produto rico em cargas positivas, geralmente à base de alumínio ou de ferro, e esse produto, então, ele vai fazer a agregação dessas partículas que não se agregariam de forma natural. Agindo em conjunto com a etapa anterior, a água é submetida a um processo de agitação mecânica, o que é chamado de floculação. Esse processo é importante e tem a finalidade de aumentar a dispersão do produto químico, fazendo com que os pequenos flocos de sujeira se unam e formem um floco maior e mais pesado, conforme explica Bagatoli. Então, na etapa de floculação, dentro da estação, eu tenho uns caminhos já determinados, dentro da própria ETA mesmo, que a água e essas partículas elas vão se esbarrando uma com as outras e vão formando os flocos de sujeira. Por que eu quero formar esses flocos de sujeira? Se a gente fizer uma analogia, quando a gente pegasse uma água transparente e colocasse areia dentro dela e chacoalhasse e deixasse essa água parada por um tempo, a areia toda ela iria para o fundo e a água ficaria transparente novamente em cima. Quando eu formo esses flocos de sujeira dentro da minha estação, eu estou criando, de certa forma, essa areia para que ela fique toda no fundo. Nessa próxima etapa é desenvolvido um processo que torna a água bastante clara e quase livre de partículas. Nessa fase é onde ocorre basicamente a separação das partículas sólidas de impureza na água, pela ação da gravidade. Para que esse processo tenha sucesso, é necessário que a água fique parada por um longo período, num dispositivo conhecido como decantador. Isso permite a retirada da água pela superfície, onde teoricamente ela está mais limpa, e a sujeira mais pesada fica no fundo e removida como lodo. Então a etapa de decantação ela é responsável pela separação entre as fases líquida e sólida, e no caso essa fase sólida da água seria a sujeira que estava lá no rio. Então na etapa do decantador eu consigo coletar uma água já bem mais transparente. Apesar disso, de eu conseguir tirar uma água com uma característica estética bem boa do meu decantador, eu ainda passo por um polimento final nela. E esse polimento final se dá nos filtros. Então depois da água sair do decantador, ela passa por uma etapa de
filtração. E nessa filtração, então, ela é completamente estética ao consumo depois que ela passou por essa etapa. Porém, ela ainda não está apta. Ela está bonita, ela está visivelmente, ela já não é mais aquela água suja que a gente vê no rio, ela já está transparente. Porém, eu ainda preciso fazer algumas etapas do tratamento para deixá-la apta para o consumo. Mesmo depois da filtragem, ainda há mais algumas etapas a serem cumpridas e concluídas antes que a água chegue de fato em nossas torneiras. Bagatoli fala das etapas e explica a importância. Essas etapas são a fluoretação, que é a adição de flúor na água, isso para proteção da saúde bucal da população, e também a desinfecção, que é realizada com o cloro. O cloro, então, é uma substância de extrema importância porque ele vai garantir a segurança microbiológica da água, ou seja, ele vai fazer a desinfecção dela. Ele vai eliminar todos os possíveis micro-organismos patogênicos que estivessem ali presentes e com isso, quando a população ingerir essa água, ela não corre o risco de ficar doente. Mediante a explicação técnica e a adição das químicas mencionadas pelo técnico, o questionei. Todos esses produtos que são aplicados para poder deixar essa água límpida, cristalina, não tem nenhum risco de fazer mal às pessoas? Não, nenhum risco. Todos esses produtos eles são regulados, eles exigem uma certa laudos, né? E esses laudos são laudos de inocuidade, onde que a presença deles na água não vai causar mal para a saúde da população. É importante aqui deixar claro também que a Casan, ela segue portarias de potabilidade. Essa portaria atualmente é o anexo 20 da portaria de consolidação número 5 do Ministério da Saúde, onde todo mundo pode baixar ela na internet, se quiserem dar uma analisada sobre essa legislação. E nela constam diversos rolos e parâmetros que devem ser analisados e controlados pela Casan e pelas vigilâncias sanitárias para saber como está essa distribuição da água. Então, de toda a água que a gente distribui da Casan, a gente tem um controle de qualidade muito grande. Na saída da estação de tratamento, é importante também deixar claro isso, a gente faz análises a cada 2 horas de 5 parâmetros na saída: cloro, flúor, turbidez, cor e o pH. Além disso, em toda a rede de distribuição são realizadas coletas em pontos específicos, geralmente de maior acumulação de pessoas, digamos assim, então prefeitura, creche, hospital, posto de saúde. Existem as coletas para saber como a água está sendo entregue à população. E a vigilância sanitária também faz esse trabalho em conjunto com a Casan. Após receber o flúor, o cloro, uma das últimas etapas de potabilidade, a água é direcionada para uma câmara de contato e só depois ela é enviada para um reservatório para ser distribuída para a população. A partir do momento que ela recebeu o cloro e o flúor, ela tem um tempo de contato dentro desta câmara de contato, por isso que ela se chama assim. Ela vai para o meu centro de reservação, que seria os reservatórios, e do reservatório ela vai para a rede de distribuição para ser entregue a cada consumidor. Após todo o trabalho de limpeza, a Casan ainda faz um processo de secagem do lodo. Toda a sujeira que foi tratada passa por um processo de secamento e depois finalmente é descartada para aterros sanitários, conforme explica Felipe. Isso, então para a gente trabalhar na estação de tratamento, eventualmente a gente tem que fazer algumas manutenções e limpezas nela. Então essas limpezas elas são necessárias porque o rio, né, o nosso manancial de captação, ele vem com uma certa sujeira, certa turbidez, e ao longo do tempo essa sujeira vai se acumulando e a gente tem que fazer as limpezas. E ela gera o que a gente chama de lodo da estação de tratamento de esgoto. Então aqui em Itaió a gente faz o processo de tratamento, né, que seria na verdade a secagem do lodo. Então é recebido nesse primeiro tanque de homogeneização e depois a gente passa para esse lodo para leitos de secagem, onde do leito de secagem, quando ele já atinge um grau de umidade, ele é encaminhado a aterro sanitário.